seria essa uma alternativa, inclusive, para a gente potencializar os empreendedores? Por exemplo, você falou que nos horários, nas janelas que você tem, que as suas casas estão, vamos lá, ociosas ou fechadas, você usa ela para que você possa entregar educação, para que você possa capacitar pessoas. Poderia, de alguma forma, eu imagino que você tenha talvez essa informação, a gente poderia ter, de repente, até o governo apoiar as empresas nesse sentido, porque toda casa tem momento, não importa o segmento de mercado. Sim. Aqui eu tenho o horário que o meu estúdio está vazio. Perfeito. Então, nos horários que o meu estúdio está vazio, eu poderia estar abrindo para que estudantes de audiovisual pudessem estar aqui dentro. Com certeza. Né? Ou outra função, da mesma forma o meu pai com a fábrica de sorvete, enfim. Poderia ser essa uma iniciativa. A gente falou lá atrás sobre a questão do... ao invés de você pegar e dar o pão, você ensina como fazer. Perfeito. Poderia essa ser uma alternativa do governo? Quando a gente estou falando do governo, no sentido das políticas públicas. Sim, né? Gestão pública, né? De incentivar que nós, empreendedores, pudéssemos utilizar as nossas janelas para que a gente pudesse capacitar as pessoas. E a educação, porque a educação transforma, a educação potencializa, e a educação poderia ser mais uma fonte de renda também. Sem dúvida. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, eu acho que primeiro o setor de gestão pública, ele precisa entender essa necessidade. Né? É o que eu falo, ele tem que quebrar alguns paradigmas quando se fala de educação, quando se fala de empregabilidade, capacitação profissional, porque a cena do filme que eu vejo é que é muito pouca movimentação nesse sentido, e quando você se movimenta pouco em qualquer tipo de sentido é porque você não entende realmente a necessidade que aquele movimento precisa, que a sociedade precisa, que as pessoas precisam. Vou te dar um exemplo, eu falo muito fácil para ser interpretado de forma muito clara. O Rio de Janeiro tem 3 setores. O Rio de Janeiro tem um setor produtivo, que é o setor de CLT, formal. Ele tem um setor informal, que são as pessoas que não conseguem ser absorvidas, elas vão buscar serem ambulantes, camelôs, venderem a quentinha, abrem a mala do carro e vendem a quentinha dela ali na Avenida das Américas, enfim. E você tem o setor da violência. Então, esses 3 mercados, eles vão absorver a mão de obra. As pessoas precisam sobreviver para pagar as contas. Então, elas vão ser absorvidas pelo setor formal, pelo informal, pelo setor da violência, que é tráfico e milícia. Então, se a gente não ajudar a fortalecer o formal e o informal, vai todo mundo para esse setor, que hoje um dos maiores problemas do Rio de Janeiro é a segurança pública. Agora, ela é alimentada com uma série de funcionários, né, de trabalhadores, né, vamos chamar assim, né, que estão se colocando à disposição do tráfico e da milícia. Então, assim, eles trabalham sem carteira assinada, não pagam aluguel, tem uma rentabilidade em cima da venda dos produtos, das drogas, das armas, do gato net, enfim, de todos o tráfico e a milícia são empresas organizadas, né? E tem funcionários, só que tem uma rentabilidade gigantesca, absorve mão de obra que não é absorvida pelo mercado formal e informal, e com isso ela não para de crescer. E a nossa cidade, obviamente, que faz todo o exercício de segurança pública, mas se você tiver um batalhão de funcionários se colocando à disposição daquilo ali, fica cada vez mais difícil. Então, você vê o seguinte, uma coisa está amarrada na outra. Né? O sucesso ou insucesso da minha empresa, da sua empresa e da sociedade do Rio de Janeiro, ele é uma corrente que tem elos que estão ligados no outro. Se o meu bar der certo e o meu atendimento de mesa não der certo, a minha empresa não deu certo, porque o cliente não vai voltar, porque ele não quer saber se o bar estava bom, se a cozinha estava bom e se o atendimento está ruim. A leitura dele é o seguinte, a minha experiência não foi boa, eu não volto mais nessa empresa, eu vou dar meu dinheiro para outra empresa, ou seja, a minha empresa não deu certo. Então é necessário que você tenha
todos os segmentos, os elos, e é o que eu falo que um governador, um prefeito, ele é o maestro da cidade, e eu entendo a cidade, o Estado como grandes empresas, como eu tenho a minha empresa e você tem a sua, você é um maestro da sua empresa. Você tem que estar orquestrando a recepção com o ambiente, com o profissionalismo que você tem, com a entrega, com o contato com o seu cliente, porque senão você não perpetua profissionalmente. E as nossas cidades, e o nosso Estado, infelizmente, como ele não faz o dever de casa em todos os setores, ele não entrega a experiência no transporte público, na segurança pública, na educação, né? Então, obviamente que isso tudo passa também pela empregabilidade, pela capacitação profissional. E agora, respondendo a essa pergunta, eu acho sim que o governo deveria ter parcerias com as empresas, estar desenvolvendo projetos onde poderia estar trazendo profissionais, como eu faço, né? Só que eu faço por um entendimento meu, né? Esse movimento que eu fiz, eu sempre entendi, e o que eu falo, que um problema de um é um problema de todos. Sim. Então, enquanto existir desemprego na minha sociedade, na minha cidade, essa conta eu vou pagar, você vai pagar. Esse problema, ele é meu. Não é porque eu tenho emprego, a minha família tem emprego, os meus amigos têm emprego, e eu consegui absorver 5 mil pessoas na agência de emprego e recolocar 1.000, porque a gente tem um exército de pessoas desempregadas, dormindo na rua, passando fome, e se a gente não absorver e não entender que a gente precisa ajudar a resolver a vida dessas pessoas, isso é obrigação do Bruno, é obrigação do João, e obviamente que é obrigação de quem a gente paga a conta, que é a gestão pública. Sim.